Fé para avançar. Mateus 17, 20. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler um pouco antes. Vamos começar do 14, só para a gente entender o contexto, né? 14, tá? E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe dele um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois ele é lunático e sofre muito. Pois, só uma observação aqui, lunático, você sabe o que quer dizer lunático? Vem de lua. Já ouviu falar a pessoa que vive no mundo da lua? É lunático, vem de mundo da lua, né? Aquela pessoa, né? Ele diz lunático. Você está na NVI? Põe na RC, por favor. Ele tem convulsões, né? Tem outras traduções aí. Aqui diz que ele tem convulsões. Então, irmão, só uma observação aqui. Nem toda convulsão é maligna, mas também nem toda convulsão é para o médico. Amém? Existem convulsões que são físicas, e Jesus também cura. Quem é aqui que tinha convulsões? Gisele, não é, Gisele? Era você que tinha convulsões quando era pequena? Você tomava remédio de tarja preta, né? E Jesus te curou, né? É isso aí. Então, assim, Jesus também cura convulsões de ordem física, mas nesse caso aqui, né, eram convulsões de ordem espiritual. Era um espírito maligno que fazia aquelas convulsões. E ele diz o seguinte: meu filho é lunático e sofre muito, pois muitas vezes ele cai no fogo, muitas vezes na água. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam expulsá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Irmão, vou te falar uma coisa. A falta de fé, a incredulidade, ela incomoda Jesus. Amém, irmão? Jesus, ele sempre repreende a incredulidade, a falta de fé. Jesus disse assim: ó geração incrédula, até quando sofrerei com vocês? Então, irmãos, discípulos que andavam com Jesus, mas eram incrédulos. E aquilo fazia Jesus sofrer. E aí a Bíblia diz que Jesus disse: tragam esse menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Verso 19. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Vamos dar uma pausa aqui. Irmãos, muitas vezes, preste atenção, muitas vezes existem áreas da nossa vida que não funcionam como deveriam funcionar. Existem áreas da nossa vida que não estão acontecendo como o céu determinou, como Deus quer que funcione. Tem áreas da nossa vida que não estão acontecendo como deveria. Às vezes você ora e as coisas não acontecem. Eu te garanto, sem dúvida, eu te garanto, que hoje em dia, essa pergunta aqui, que os discípulos fizeram, seria respondida de muitas formas. Muitas igrejas criariam várias doutrinas para explicar o que aconteceu aqui. O Paulo foi expulsar um demônio e o demônio não saiu. Então vamos tentar entender o que aconteceu. Ah, já sei. É porque o Paulo está de boné. Com certeza é isso. Porque é uma falta de reverência diante de Deus. Expulsar um demônio de boné. Ah, não, já sei. É porque a irmã está de calça. E de calça Deus não ouve orações. Ah, já sei. É por causa da tatuagem do fulano. Porque isso é coisa com Satanás. Então tentou expulsar. Ah, não. Essa daqui eu já ouvi. Sabe por quê que o demônio não saiu? Porque você estava em pecado. Ah, você lembra? Você roubou o cacho de banana do vizinho? Você foi lá, roubou o cacho de banana do vizinho de madrugada, e aí tu acha que ninguém viu, aí tu foi expulsar o demônio, eu sei que você roubou o cacho. É por isso que ele não sai, porque você está em pecado.
Irmãos, eu te garanto, vou abrir uma observação aqui, não vive em pecado que você vai para o inferno, tá? Mas o diabo sai até se você estiver em pecado. Sai ou não sai? Eu conheci um homem, hoje ele já está no céu com Jesus. Esse homem, ele fazia parte de uma outra religião. Não vou falar qual, mas ele de uma outra religião. Da religião deles mesmo, né? Dos coisas, entendeu, né? E o filho dele se converteu e começou a pregar o evangelho para ele, mas ele não queria. Ele tinha lá o seu serviço lá naquele lugar lá, tinha sua roupa, dá para entender, né? E aí ele falou que um dia ele estava lá, naquele lugar lá, e aí um guia entrou na pessoa lá e todo mundo fez de tudo. O líder lá da religião do negócio lá fez de tudo, e a coisa não ia embora. Aí ele falou o seguinte, eu ouvi meu filho falando de Jesus. Aí ele falou com ele assim, ele falou, Deus, é o seguinte, eu vou orar em nome de Jesus. Se esse guia for embora no nome de Jesus, eu queimo a minha roupa e saio daqui e nunca mais eu volto. Ele foi lá, botou a mão na cabeça, ele não era crente, ele botou a mão na cabeça e falou assim, sai em nome de Jesus. Aí o bicho, saiu. Aí ele falou, vou embora daqui. Ele queimou a roupa dele e morreu crente, aceitou a Jesus. Então, irmãos, os discípulos perguntaram, Jesus, por que nós não podemos expulsar? Aí as pessoas criam um monte de doutrinas, um monte de ideias, mas Jesus é muito simples, direto e prático. Qual foi a resposta de Jesus no verso 20? Jesus disse o seguinte, por causa da vossa pouca fé, por causa da vossa pequena fé. Pequena, é simples. Aquele garoto estava endemoniado, e vocês duvidaram no seu coração. A fé de vocês é muito pequena para expulsar um demônio. Vocês não são capazes nem de crer para expulsar um demônio. E ele diz o seguinte, eu digo a vocês a verdade, não é outro motivo não, a culpa é de vocês, é falta de fé. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Diga assim comigo, como um grão. Muitas das vezes, irmãos, a gente imagina essa passagem, que Jesus está falando o seguinte, se você tiver uma fé pequena como um grão de mostarda, do tamanho do grão de mostarda, você vai fazer coisas enormes. Não, porque fé pequena eles já tinham. Jesus não falou? Foi a pouca fé de vocês, a pequena fé. Fé pouca você já tem, mas fé pouca não faz grandes coisas. Se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, o que quer dizer isso? Deixa eu te mostrar uma imagem. Se você nunca viu um grão de mostarda, parabéns, eu também não. Mas eu vou te mostrar aqui agora. Esse daqui é um grão de mostarda. É um dos menores grãos de semente de todos. Mas esse daqui do lado é uma árvore de mostarda. Aquele grão minúsculo, quando é plantado, ele cresce, 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 até virar uma árvore imensa. Então, sobre o que Jesus está falando? Se vocês tiverem uma fé da mesma forma que funciona o grão de mostarda, a fé de vocês vai crescer, 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 crescer e crescer, até chegar a ser uma grande fé que realiza grandes coisas. Porque não é, irmãos, o quanto você grita, não é se você muda o tom de voz para falar, demônio, sai agora. Ou se você ora, meu Deus e meu Pai. Eu vou te contar a história de um homem hoje chamado George Miller, daqui a pouco. George Miller foi um crente, ele alimentou 10 mil órfãos, sem nunca pedir R$1 para nenhum homem da terra. Eu vou adiantar essa história já. Ele chegou um dia no orfanato, aquele monte de órfão, nós não tinha 10 mil órfãos naquele dia, né? Devia ter mais de 200. Durante a vida ele alimentou mais de 10 mil. Mais de 200 órfãos reunidos.
E os funcionários do orfanato falaram, olha, não tem pão, não tem pão. O que a gente vai dar para essas crianças? Não tem pão, acabou o pão, todo mundo apavorado, não tem pão, não tem pão, não tem pão. Ele falou assim, gente, calma aí. Ele fez essa oração. Pai dos órfãos, precisamos de pão em nome de Jesus, amém. Virou e foi embora. Só isso. Passaram uns 10 ou 15 minutos. Bateram na porta do orfanato. Quando foram atender, várias e várias e várias carroças cheias de pão. Aí o cara falou o seguinte, olha só, a gente estava levando esses pães aqui para o Palácio da Rainha, mas chegou lá, falaram que os pães estão assados demais para o gosto da rainha, então a gente não pode jogar fora, aí viemos aqui para entregar para vocês se vocês quiserem. Aí ele disse o seguinte, não, os pães não assaram demais para a rainha, Deus providenciou pão porque eu orei para esses órfãos. Ele só disse isso, pai dos órfãos, eles não têm pão, amém. Porque quanto mais longa a fé, provavelmente menor é a fé. Quanto mais longa a oração, provavelmente menor é a fé. Mas isso é um assunto para outra hora. Mas então, irmãos, existe uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé pequena não consegue nem expulsar um demônio. É fé, mas não faz quase nada. Agora, existe uma fé que vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e crescendo, e daqui a pouco você consegue dar ordem a um monte. Mas eu te digo nessa noite, Deus quer que a sua fé cresça. Fala com esse irmão que está do seu lado. A sua fé precisa crescer como um grão de mostarda. Amém, irmãos? E aí? Sua fé é pequena, média? Engraçado que tem gente que acha assim. Tem gente que acha que ele já vai... Não, eu já vou orar, já vou... Aonde que é o próximo velório aí que eu já vou lá? Nunca orou por uma dor de cabeça para ser curada. Nunca orou por uma unha encravada. Mas já quer ressuscitar o morto. Vai passar vergonha igual os discípulos aqui, tá? Que o pai da criança falou assim, ó, eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam expulsar. Eles oraram, e nada. Jesus chegou lá e falou assim, ó, sai. Jesus, o que foi isso? O que foi? Isso é fé. Eu creio que ele ia sair, ele saiu, mas vocês têm uma pequena fé ainda. Mas vocês vão descobrir. Aí quando chega lá em Atos, capítulo 4 ou 5, olha, irmãos, lembra desse Pedro aqui, incrédulo? Atos 4 ou 5, mais ou menos, a Bíblia diz que a fé dele cresceu igual uma árvore ali, ó. Tanto, a árvore produz sombra, não produz? A fé dele era tão grande para a cura, que ele passava assim, ó, a sombra, ó, curado. Caramba, irmão, que isso, hein? Ele fala, era tanta gente que ele falava assim, ó, pode botar na calçada aí, ó. Aí ele ia passando assim, ó, o pessoal ia tudo levantando, sendo curado assim, ó. Mas por quê? Porque a fé dele cresceu tanto que ele chegou a ponto de crer dessa forma. E eu creio que aqui em Madame Machado também nós vamos ter um povo de fé. Um povo que não vai fazer Jesus sofrer não, irmão. Um povo que vai dar alegria para Jesus. Porque sem fé é impossível agradá-lo. Mas um povo de fé agrada a ele. E eu vejo nesse lugar, nessa igreja, eu vejo um povo de fé, irmão. Amém ou não amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Josué. Porque se a fé, ela é pequena, mas ela cresce, tem que ter alguma coisa que a gente pode fazer para essa fé crescer. Porque ela, olha, irmão, eu vou te dizer, a fé não cresce por tempo de igreja. Amém? Fé não cresce por tempo de igreja. Você pode ter um ano de igreja e já ter uma grande fé. E de repente tem gente que tem 30 anos de igreja, mas não consegue crer por uma dor de cabeça para ser curada. A fé não cresce pelo tempo. A fé cresce por pelo menos 4 práticas, que a gente vai falar só uma hoje, que só vai dar tempo de uma. Mas a Bíblia nos ensina 4 maneiras de fazer a sua fé crescer. Algo que você pode fazer intencionalmente para que a sua fé cresça. A gente vai falar uma só hoje. Agora, antes de eu falar, deixa eu compartilhar uma coisa com você. Olha aqui para mim. Quantos aqui, verdadeiramente, você gostaria
que todas as áreas da sua vida, todas elas, prosperassem e avançassem sobrenaturalmente. Quantos gostaria aqui? Eu também. Eu também gostaria. Você gostaria, Paulo, que tudo na tua vida, tudo que tu fizesse, prosperar? Tu gostaria? E tu, Gilson? Imagina, cara, uma vida onde tudo, pensa em qualquer área da tua vida, está prosperando, está avançando, tudo na tua vida está avançando. Ia ser incrível, não é, irmão? Porque às vezes a gente tem uma área que está travada, uma área que não anda, uma área que não avança. Às vezes são todas, né? Tem época na nossa vida que nada avança, nada anda. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse, Flávio, ter um encontro, uma mentoria com um cara, Anderson, te achei, Anderson. Se você pudesse ter uma mentoria, Anderson, com um cara que naquela área que você quer crescer, o cara é sucesso. O cara é o melhor naquela área. Se você pudesse ter um encontro com ele, para ele te dar alguns conselhos, você gostaria? Gostaria? E tu, Flávio? Gostaria? Seria ótimo, não seria, irmão? Você pagaria por esse encontro? Tu pagaria para encontrar alguém, ô Jaque? Alguém que é bom, qualquer área, alguém que é sucesso em alguma área. Tu pagaria para ter um curso, uma mentoria, um encontro com essa pessoa? Eu também. Tu pagaria R$1.000, Cacá, para ter um encontro, um dia inteiro, com a pessoa mais sábia e de sucesso que você conhece em alguma área? Tu pagaria R$1.000 para encontrar com ele? Sim ou não? Sim? Eu pagaria, irmão. Eu não tenho R$1.000 aqui agora não, mas eu parcelaria no cartão. Eu pagaria. Tu pagaria, pastor Rodrigo? Eu pagaria, irmão. E tu, Vinícius? Pô, com certeza, cara, com certeza. E se esse cara tivesse escrito um livro? Tu compraria o livro dele, Paulo, para ler? Ah, pá. Esse cara me ama demais, né? Você pagaria, irmão? Pagaria R$50 num livro que te desse conselhos para a tua vida prosperar? Com certeza. Tu pagaria, tá? R$50 num livro garantido. Um livro assim, não é? Ah, um livro bobo. Não. É garantido. Se tu ler aquele livro, vai prosperar a tua vida. Tu pagaria R$50? Amém. Pagaria R$25? Tu comprou meu livro? Não, brincadeira. Ah, que bom, tá vendo? Aleluia. Tá vendo? Não, é brincadeira, irmão. Olha, eu trouxe um livro hoje. Um livro top demais. Nesse livro, eu vou apresentar para vocês esse livro. Ele tem conselhos para fazer a sua vida prosperar. Vendeu mais de 15 milhões de cópias esse livro. Tá bom? Olha só. Não, mas não é esse não. É esse aqui. Ah, peguei vocês, né? Irmãos, abre comigo em 1 Josué. 1 Josué porque só tem um, né? 1 Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Irmãos, olha isso. Você quer prosperar e avançar na tua vida? Tua fé crescer? 1 Josué capítulo 1. Olha aí, Douglas. Verso 7. 1 Josué 1,7 diz assim. Josué, olha o que Deus disse para Josué, gente. Deus disse assim: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que então prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Irmãos, prudência em todo lugar que você andar. Conduzir de forma prudente e sábia aonde você estiver. Não está nesse livro aqui. Não está em nenhum outro livro que você possa ler na terra. Mas está aqui, ó. Olha o que ele disse no verso 8. Não se aparte da tua o livro dessa lei. Espera aí, irmão. Não se aparte da tua.
Quem tem costume de falar a Bíblia aí? Olha o que Deus está falando para Josué. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e para que tenhas cuidado de fazer, porque só consegue fazer quem medita. Só consegue fazer o que está escrito aqui quem medita. E se você tiver cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então você fará prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A palavra prosperar, nós já falamos aqui no ano passado, é avançar. Irmãos, esse é o maior conselho de todos os tempos, Vinícius. A gente pagaria R$1.000, eu pagaria, irmão, para encontrar o cara que é o maior do Brasil, para conversar com ele, para ele me dar alguns conselhos. Eu pagaria R$50 num livro que me ajudasse a prosperar. Eu pagaria R$50 no livro de família, livro sobre família, tem livro de autoajuda, tem livro de finanças, tem livro mais o quê? Tem livro de casamento, tem livro de tudo. Mas Deus disse para Josué o seguinte: Josué, você quer prosperar? E não é só dinheiro, não. Você quer avançar? Você quer ser imparável? É o seguinte, Josué, é simples, mas tem que se esforçar. Porque, irmãos, eu vou te falar, esse livro aqui, ó, só consegue meditar nele quem se esforça. Esse daqui, ó, grandinho, né? Fácil de ler, irmão. Eu leio ele facinho, nem preciso me esforçar. Agora esse daqui, Deus falou para Josué assim, ó, esforça-te e tenha bom ânimo para meditar nesse livro aqui. Esforça-te para ler esse livro aqui, porque esse daqui não tem esforço não, mas esse daqui tem que se esforçar. Quem concorda comigo? Que para ler esse daqui tem que se esforçar? Só que, irmãos, eu vou te falar uma coisa, uma fé que sempre cresce, ela nasce de alguém que medita constantemente nesse livro aqui. Esse livro aqui tem sucesso para o teu casamento, esse livro aqui tem sucesso para a tua vida espiritual, esse aqui tem sucesso para a tua vida financeira, esse daqui tem libertação, tem cura, está tudo aqui dentro, irmão. Vida familiar saudável, filhos saudáveis, filhos abençoados, filhos que prosperam, que avançam, ministério frutífero, sonhos realizados. Imagina aqui os jovens, aqui os adolescentes. Imagina agora, pensa comigo, Laurinha. Você tem quantos anos? 12. Pensa comigo, João, você tem quantos anos? 16. Agora pensa, cara, você consegue imaginar a sua vida dos 16 até os 60, prudentemente prosperando em tudo que você colocar a mão? Caramba! Imagina, cara, dos 16 até o final da sua vida, cada passo certo, casando com a mulher certa, tendo filhos abençoados, fazendo negócios certos, uma profissão abençoada, um ministério abençoado, cheio do Espírito Santo, sendo usado pelo Senhor, aos 80 anos, prosperando. Ah, não, pastor, isso não é possível. É claro que é. Só que o problema, irmão, é que a gente medita muito pouco nesse livro aqui. Esse é o livro, é o segredo. Deus só falou isso para Josué. Josué, o segredo é o livro que meu servo Moisés deixou para você. Abre comigo em Salmos capítulo 1, verso 1. Salmo 1. Imagina, Bia, todos os seus caminhos sendo conduzidos de forma prudente e prosperando em tudo, não uma área ou outra, tudo. Aqui, ó. Não vou nem falar que a gente gasta 4 horas no celular e 10 minutos na Bíblia. Mas a gente quer avançar, né, irmão? A gente quer prosperar mesmo. Mas Deus falou para Josué, Josué, você tem que meditar nesse livro, dia e noite. Eu já vou te falar o que é isso. Salmo capítulo 1, verso 1. Vamos tentar de cabeça? Quem sabe? Esse é aquele que a gente decora quando é pequeno, né?
Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não caem, e algumas coisas na sua vida prosperam. Caramba, irmão. Tudo? Tudo, Gilson? O que é tudo, Paulo? Caramba, irmão. Antes medita na lei do Senhor dia e noite. Irmão, sabe crente quando tá com a vida seca? Vamos lá, irmão. Vou bater não, tá? Sabe aquele crente que está com a vida seca? É normal? Não. Não é. Crente desanimado, seco, sem folha, sem fruto, é normal? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz, aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, será, a Bíblia não mente, será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Uma árvore plantada junto ao ribeiro, irmão, nunca está seca, nunca está seca. Olha, dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, está sempre aquele crente bonito, viçoso, e tudo que ele faz prospera. Cara, é incrível, tudo na tua vida prospera. Qual o teu segredo? O meu segredo está aqui dentro. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. Deus sondou, só Deus é capaz disso. A mente de Deus sondou cada um dos 8 bilhões de seres humanos da Terra de 2026, lá antes da eternidade. Isso fora os que já vieram antes, estou falando de agora. E enquanto Deus sondava as 8 bilhões de pessoas, Deus foi pela tua vida inteira, Paulo, desde o teu nascimento até o fim. E tudo aquilo que você precisaria para a tua vida, Ele colocou aqui dentro. Cada história, cada conselho, cada palavra, tudo está aqui dentro. Abre comigo em João capítulo 15, verso 7. Você tem que abrir aí na sua Bíblia, irmão. Aqui é uma escola dominical, irmão. Fica lendo só no projetor não, hein? Traz a Bíblia, lê a Bíblia. João 15, 7. Se vocês estiverem em mim, quem está em Jesus aí diz amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Primeira parte a gente já está, né? Se vocês estiverem em mim, e as minhas, o quê? Deus disse assim, Josué, aquilo que eu disse ao meu servo Moisés, e ele escreveu, medita nela. Agora Jesus, ele reafirma essa verdade, e diz o seguinte, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em você, pedireis tudo o que você quiser, e será feito. Isso é uma fé grande, que tem muitas vitórias em tudo o que faz. Mas o segredo está aqui, irmão. Só que a gente tem dado muita atenção a muitas outras coisas. E nós vivemos na época da distração. Olha, irmão, vivemos na época da distração. Presta atenção aqui em mim, olha. O teu tempo de tela está roubando a tua fé. Amém? Seja essa, seja uma maior, ou seja aquela de 50 polegadas que você tem em casa. Uma telinha, uma tela média ou uma telona. WhatsApp, Netflix, Instagram, Snapchat, mais o quê? Facebook, Netflix, YouTube. Você percebe? Aqui, olha, eu não gosto de falar mal da nossa geração, não. Não gosto. Mas uma coisa é verdade. Nunca vivemos, eu acho que eu não estou exagerando, mas nunca vivemos uma geração com uma fé tão pequena e com um passo a retroceder sempre. Eu, particularmente, que nasci e cresci na igreja, convivi com homens e mulheres que, eu conversei esses dias com um pastor, ele se batizou em 1986, eu nasci em 85, ele tem 40 anos de evangelho,
Ele disse para mim, ó, assim que eu me converti, me batizei, sabe o que eu ganhei? Uma doença nas mãos. Não sei de onde. Peguei uma alergia nas mãos. Uma doença, né, cara? Contando pra gente. Uma doença tão terrível que eu não conseguia pegar nada. A minha mão sangrava o tempo todo. Ele falou assim para mim, ó, eu orava e clamava a Deus por cura, mas a cura não acontecia. Mas tu acha que eu deixei de buscar a Deus? Nunca deixei de ir a um culto. Ele falou que ele chegava na igreja com as mãos dentro do bolso assim, ó. Porque ele falou que a mão dele parecia uma salsicha vermelha, assim, enorme. Aí teve uma vez que ele chegou no culto com a mão no bolso assim. Aí o irmão falou com ele assim, cumprimenta aí, paz do Senhor, irmão. Aí ele deu o braço assim, né, paz do Senhor, irmão. Ele, não, que paz, não sei o que, braço nada. Aí puxou assim e agarrou a mão dele. Ele falou que na hora que o irmão agarrou a mão dele, o sangue fez, ó, pss, o sangue espirrou assim. O irmão, meu Deus, me perdoa, cara. Ele, não tem problema. É que eu tô com a mão, tá assim. Ele falou que a mão era enorme, a mão ficava enorme. Ele falou, naquela época, aqueles 2 anos, eu orei tanto que eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu recebi dons espirituais, eu recebi um monte de vitória espiritual, mas a cura eu não recebi não. Mas 2 anos depois, eu estava no monte orando, clamando a Deus, agarrado numa árvore, chorando. E ali no monte eu fui curado. E aí ele mostrou a mão dele, ele falou assim, eu tenho 30 anos de ministério, nunca me desviei. Mas na conversa, ele falou assim, o seguinte, ó, uma das coisas mais importantes da minha vida, todos os dias eu leio a minha Bíblia, com vontade, sem vontade, eu leio a minha Bíblia. Então, irmãos, uma geração que lê pouco a Bíblia é uma geração rasa, porque a profundidade da nossa raiz está na quantidade de que nós lemos e meditamos na palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meditação, medita dia e noite. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou para uma caverna, ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, dia e noite lendo a Bíblia? Não, não é isso que Deus estava fazendo. Até porque Moisés batalhava, não é? Moisés pegava a espada, ia guerrear, Moisés ia vencer reis, Moisés não, Josué, né? Aí eu te pergunto, Deus não mandou ele meditar dia e noite? Como é que ele fazia então? Eu vou te explicar. Existe uma diferença de ler e meditar. Preste atenção. Poucos leem a Bíblia. Menos ainda os que leem, alguns leem. Agora, meditar, menos ainda. Porque meditar não é ler. Vou te explicar como é que Josué fazia. Ele pegava o livro da lei, não tinha salmos ainda, né? Vamos supor aqui, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Aí ele ia embora, durante o dia, ó, com a espada na mão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos parar para almoçar um pouquinho aqui? Aí ele sentava na mesa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nem. Foi isso que Jesus disse para ele. Medita, pensa e fala dia e noite. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei. A gente já falou isso aqui. Sabe por que a gente tem uma fé pequena? Porque fala mais besteira do que a palavra. Por isso Deus falou assim, ó, fala. Ah, pastor, eu não consigo decorar. Não consegue porque não leu o suficiente. Porque se lê, consegue. Sabe o teu número de CPF de cabeça? Por quê? Está sempre olhando, está sempre falando. Tu sabe o teu número de celular de cabeça? Sabe. Então você também consegue decorar um versículo, nem que seja um. Não é ler de manhã, aquela coisa religiosa que abre o celular, né? O aplicativo, como é que é? Your version. Como é que é minha Bíblia diária? Sei lá. Aí lê o aplicativo, aí, uma palavra, posta aqui no grupo, vamos embora. Aí eu te pergunto 10 minutos depois, o que tu leu? Eu não lembro. Ah, leu a Bíblia? Li, eu leio a Bíblia todo dia. Isso não vai te ajudar muito. Você tem que começar a parar e meditar naquilo que você leu. Aí você vai dirigindo, pensando no que você leu. Aí para um pouquinho, dá uma olhadinha de novo, lê de novo. Ah, beleza, maravilha. Aí vai. Esse homem chamado George Miller, ele disse o seguinte, olha o que ele disse. Escuta, o vigor da nossa vida espiritual estará na exata proporção
com o lugar em que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossa mente? Em que lugar que a Bíblia está na tua vida e na tua mente? Pergunta para esse irmão que está do seu lado para ele não dormir, vai. Dá uma sacudidinha nele aí. Fala para ele assim, que lugar que a Bíblia ocupa na tua mente? Pastor, é pecado entrar no Instagram? Claro, desculpa, Gilson, hoje eu estou te, né? É pecado entrar no Instagram? Não, irmão. Não. Agora, George Miller disse o seguinte, olha, nunca vi um cristão útil, aqui dói, irmão, nunca vi um cristão útil que não fosse estudante diligente da palavra de Deus. Nunca vi um cristão útil que não fosse estudante diligente da palavra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, então não tem tempo para prosperar, irmão. Ah, pastor, eu trabalho muito. Sabe o que a Bíblia diz? Em vão será acordar, dormir de madrugada, acordar cedo, comer o pão de dores, se o Senhor não edificar. Então, irmão, se a gente quer prosperar, irmãos, olha, a gente tem que mudar. Nem que você, pastor, mas eu não sei ler. Irmãos, hoje tem tecnologia, bota para ouvir. É ou não é? Amém, tem gente que não sabe ler, tudo bem. Bota lá para ouvir, bota no YouTube, bota no Spotify, tem a Bíblia falada. Lê em casa, bota no carro, vai escutando, passa o dia pensando naquilo. Sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a avançar na tua vida, porque a Bíblia garante, tudo que você fizer prosperará, porque a tua fé vai aumentar. Romanos capítulo 10. Tem alguém aí ainda, irmão? Olha, irmão, se você não está lendo a Bíblia, pelo menos hoje tu vai sair daqui com vontade de ler a Bíblia. Sim ou não? Me ajuda aí, hein? Romanos capítulo 10. Cadê os homens aí? Diz amém. Amém. Posso? Você quer que eu fale a verdade ou que eu seja bonzinho? Irmãs, olha, não belisquem os maridos aí, hein? Me ajudem. Ó, se os maridos falar que eu posso, eu vou falar. E posso, maridos? Pode? Ó, se você ler em Êxodo, você vai ver que Moisés nunca ensinou as crianças. Moisés nunca deu aula para criança. Moisés nunca foi pastor de criança nenhuma. A Bíblia diz que Moisés reunia os pais, ensinava aos homens, os homens iam para dentro de casa, matavam o cordeiro, reunia a família, e o pai pregava a salvação através do cordeiro, e ensinava para a esposa e para os filhos sobre o cordeiro de Deus e a salvação. Ah, pastor, mas isso foi lá atrás, então vamos aqui na frente. Lá na igreja ali do Novo Testamento, por uma questão cultural, em muitos lugares as mulheres não podiam entrar. Então como é que acontecia? O pastor pregava para o homem, e quem pregava em casa para a mulher e para os filhos? Paulo disse o seguinte para uma igreja, olha, as mulheres tirem as suas dúvidas em casa. Está lá na Bíblia. Para organizar, por causa da cultura daquele lugar, Paulo disse o seguinte, as mulheres não falem. Se tiver alguma dúvida, tire em casa. Com quem? Com o pastor, liga para o pastor se tiver alguma dúvida sobre a Bíblia. É isso, irmão? Paulo disse o seguinte, ó, você tem um marido em casa. O dever dele é saber da Bíblia tanto quanto o pastor que está dando o estudo da noite. Então, qualquer dúvida que você tiver, desculpa, tá, Gilson, eu estou aqui toda hora batendo no Gilson aqui, né? Toda dúvida que você tiver, pode tirar com o teu marido. Porque o dever mínimo de um marido é ler a Bíblia o suficiente para poder pregar e ensinar a sua esposa e os seus filhos em casa. E quem tem que tirar as dúvidas da sua esposa é você, não sou eu não. Amém, irmã? Não quero mulher nenhuma me mandando mensagem mais, hein? Se a sua esposa vier tirar dúvida comigo, eu vou brigar contigo, hein, marido?
A tua esposa tem que chegar lá e falar assim: meu amor, eu gostaria que você me desse aqui, me explicasse a respeito da angiologia, da soteriologia. Aí você fala: claro, meu amor, senta aqui que eu vou te explicar. Porque lá em Êxodo, a Bíblia diz que... Não, estou brincando, mas irmãos, estou brincando, é só para descontrair. Mas os conceitos básicos da salvação, de quem é Jesus, de quem é o Cordeiro de Deus, por que Jesus veio, os homens têm que saber, para ensinar os seus filhos. Sim ou não? Romanos capítulo 10, viu? Foi bonzinho com os homens, foi bonzinho. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: lembra que a gente falou que a fé cresce? De sorte que a fé é pelo e ouvir o noticiário das 9. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? Lembra que Deus falou com Josué? Não afaste da tua, porque quando você fala, você está ouvindo. E quanto mais você medita e quanto mais você fala a palavra, mais a tua fé aumenta, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu quero terminar dando um conselho para essa igreja aqui. Olha, como seu pastor, eu queria te aconselhar: cuidado, amém? Não com a Bíblia. Se você, a sua vida inteira, nunca lê nenhum livro, Suelen, nenhum livro, de ninguém. Josué Gonçalves, nunca li livro de ninguém. Eu só li a Bíblia a minha vida inteira. Você está bem. Agora, muito cuidado com os livros que você lê, com os podcasts que você escuta, com as mensagens que você ouve no YouTube. Muito cuidado, principalmente com os cortes do Instagram, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas a confusão e a incredulidade também vem por ouvir muita besteira que está por aí. Esses dias meses sem abrir o Instagram, fui abrir, um pregador desse famoso aí, explicando por que o batismo com fogo é, na verdade, a condenação do inferno. Falei: pronto. Mas não sabe nem ler. Porque a Bíblia diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não ou com fogo, é e. É uma adição, com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Está lá, é simples. Mas ele estava lá explicando, devia ter umas 50 mil pessoas que curtiram uma besteira dessa. Ele descobriu. Cuidado com aquilo que você ouve, porque vai ter gente por aí falando que não é assim, você não, porque não é da vontade de Deus, porque você não pode orar, né, as coisas acontecerem, não é assim, irmão, fica com a Bíblia, leia muito a Bíblia, e pouco internet, você vai ficar muito bem. Então, irmãos, eu quero encerrar aqui te dizendo o seguinte: uma fé que cresce, ela nasce de um coração que medita na palavra. Amém? Amém, irmão? Pastor, estou sem tempo. Irmão, por favor, encontre um tempo. Esse George Miller aqui, sabe o que eles falavam dele, Gilson? Todo lugar onde ele ia, sem exceção, aonde ele ia, ele carregava um livrinho preto. Aí ele pegava, sentava na hora do almoço, comia a comida dele, ali mesmo ele afastava a cadeira e abria o livrinho dele. Que livrinho era esse? Era a Bíblia, irmão. Todos os dias, o tempo todo. E a sua fé vai crescer. E nada vos será impossível, porque o segredo está aqui. Quem recebe essa palavra nessa noite? Vamos ler mais a Bíblia, irmão? Vamos meditar na Bíblia. Meditar é o segredo, em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar. Leia de novo, absorva, medita, fale a palavra, e você vai ver se a sua fé não vai crescer.